Queridos irmãos, hoje ainda no assunto da oração, nós vamos avançar para a petição que diz respeito justamente à providência de Deus, que mostra justamente o cuidado de Deus com a nossa vida, o cuidado do Senhor com este mundo. A providência de Deus, ela pode ser uma doutrina que é um consolo, um verdadeiro manancial de esperança para algumas pessoas, como também pode ser para outras um verdadeiro terror. Imaginar que tudo neste mundo que vive, que se move, só é pelo poder de Deus e por sua vontade soberana. Para algumas pessoas pode ser a coisa pior do mundo. Pode causar terror em algumas pessoas. Para aqueles que confiam em Deus como um Pai bondoso, misericordioso, que tem planos perfeitos, isso é um consolo. Porque nós sabemos que Ele é o nosso vingador. Porque nós podemos confiar que Ele tem cuidado de nós. E que Ele nos conduz por um caminho que é alto, que às vezes nós não entendemos, mas que é um caminho perfeito e que no fim nós aproveitaremos, desfrutaremos desse bem prometido pelo Senhor. Mas para aqueles que não confiam em Deus, para aqueles que não amam o Senhor, nem confiam nos seus juízos, pensar na soberania, na providência de Deus, pode ser algo realmente absurdo. Os ímpios, quando pensam nisso, eles se ofendem. Nós aprendemos o ensino sobre a providência, tanto em nossa confissão, a confissão belga, no artigo 13, onde nós aprendemos justamente sobre a providência de Deus. Eu vou ler o texto porque é um texto muito rico sobre isso. Confissão belga, artigo 13, artigo 13, a providência de Deus. Cremos que o bom Deus, depois de haver criado todas as coisas, não as abandonou, nem as entregou ao destino ou acaso, mas segundo a sua santa vontade, Ele as rege e governa de tal modo que no mundo nada acontece sem a sua determinação. Deus, contudo, não é o autor nem culpável dos pecados que se cometem, pois seu poder e bondade são tão grandes e incompreensíveis que Ele ordena e faz a sua obra de modo mais excelente e justíssimo, ainda que os demônios e os ímpios ajam com injustiça. E quanto àquilo que Ele faz, que ultrapassa o entendimento humano, não queremos investigar curiosamente além da nossa capacidade de entender, mas adoramos com toda a humildade e referência os justos juízos de Deus que nos estão ocultos. Contentamo-nos em ser discípulos de Cristo, que devem aprender apenas o que Ele nos ensina em Sua palavra, sem transgredir esses limites. Essa doutrina nos traz uma consolação indizível, quando nos ensina que nada nos acontece por acaso, mas somente pela determinação do nosso gracioso Pai Celestial. Ele cuida de nós com zelo paternal, guardando as suas criaturas de tal modo que debaixo do seu poder, que nem mesmo um cabelo da nossa cabeça, pois eles são todos contados, ou um pardal cai por terra sem o consentimento do nosso Pai. Nisso confiamos, pois sabemos que Ele reprime o maligno e todos os nossos inimigos, para que não possam nos ferir sem a sua permissão ou vontade. Por isso rejeitamos o detestável erro dos epicureus que afirmam que Deus não se importa com nada, mas tudo entrega ao acaso. Esse mesmo ensino, ele é bem resumido no nosso catecismo também, no Dia do Senhor 10, na pergunta 27, quando ele pergunta o que você entende por providência de Deus. Nós já tivemos uma pregação sobre isso, específica sobre a providência de Deus. O assunto da quarta petição, irmãos, que Cristo nos ensina, está justamente relacionado com essa questão da providência. No Dia do Senhor 50, que tem a ver com a pregação de hoje, na pergunta 125 nós lemos bem assim: qual é a quarta petição? E a resposta: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isto é, que supras todas as nossas necessidades físicas, para que reconheçamos que Tu és a única fonte de todo bem, e que sem a Tua bênção, nem o nosso cuidado, nem nosso labor, nem mesmo os Teus dons, podem nos fazer bem algum. E, portanto, que não depositemos a nossa confiança em nenhuma criatura, mas somente em Ti. Nós já lemos o verso 1 ao 2, do Salmo 104, do verso 3 ao verso 26, e agora completaremos a leitura do verso 27 ao 35 do mesmo Salmo 104. Eu vou ler o texto, é o texto da pregação dessa manhã. Ele diz bem assim, Salmo 104, verso 27 ao 35. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo,
Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia. É justamente sobre essa verdade tão profunda que nós aprendemos. Quando Cristo olha para seus discípulos, ele tem um objetivo. Ele quer transmitir algumas impressões para seus discípulos nessa oração dominical. E nessa quarta petição, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ele com certeza quer nos ensinar lições profundas sobre a soberania de Deus, sobre o seu cuidado com a sua criação. A primeira coisa que Cristo quer nos ensinar é que todas as coisas dependem de Deus. E nós precisamos refletir no que isso significa em detalhes. Quando nós falamos que tudo depende de Deus, nós podemos falar isso de maneira vazia, sem pesar em nosso coração o que de fato isso significa, no que isso implica. Quando falamos que Deus é aquele que é o Criador de todas as coisas e o sustentador de todas as coisas, temos que pensar nos mínimos detalhes, absolutamente tudo. Desde daquilo que nós vemos como algo grande, até mesmo o que não vemos. Até os átomos que estão aqui, que nós somos formados e nós não vemos. Tudo nesse sentido é governado por Deus, foi criado por Ele e é mantido por Ele. Nosso Senhor Jesus Cristo, então, irmãos, quer justamente falar sobre um conhecimento real de Deus. Justamente naquilo que é mais natural, que nós vemos, que nós observamos. E nos faz refletir nesse sentido na sua bondade e misericórdia, no cuidado que Deus tem pessoal com a sua criação. O próprio texto do Salmo 104 nos mostra a ação de Deus em fazer. Não trata a criação e nada que existe como algo impessoal, como algo mecânico, como algo governado pelo acaso, pela sorte, mas algo que realmente é governado por Deus. Algumas pessoas, quando pensam na oração, porque o assunto é oração, não é? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, talvez entendam a oração de uma perspectiva bastante errada, quando pensam em que Jesus está nos ensinando a pedir a Deus por coisas terrenas. O Senhor nos ensina a orar, não é? A pedir ao Pai que Ele nos conceda o alimento, o pão de cada dia. E algumas pessoas podem pensar de repente que isso é tentar convencer a Deus, não é? Ou seja, alguém que não é tão favorável a nós, mas tentar convencê-lo que nós precisamos ser alimentados, e tratam muitas vezes a oração como se fosse uma mera barganha. E muitas pessoas acabam entendendo a oração assim. E isso é um defeito terrível de compreensão da palavra de Deus, porque quando as pessoas pensam desse jeito, sendo cristãs, elas estão agindo como se Deus não se importasse com o seu povo, com a sua igreja, como se não houvesse uma ligação profunda, não é, espiritual, de Deus com o seu povo. Essa é uma maneira errada de entender a oração. Nós não podemos ter essa perspectiva da oração. Cristo quer justamente quebrar isso. Nesse sentido, então, irmãos, não há fé. Se alguém tem essa expectativa da oração, não tem fé. Isso não é fé. É apenas o clamor desesperado, não é, para que alguém nos ouça. Quem é assim, acaba, por vezes, buscando vários deuses diferentes, né? Se você vai, então, alguém que pensa desse jeito, vai para uma igreja, para uma comunidade cristã, então os pastores, os líderes, o contexto da comunidade ensina você a orar, a pedir a Deus. Um indivíduo, então, que não tem fé, vai até aquele ambiente e ele ora, como os demais. Mas ele não é crente de verdade, ele não tem uma ligação com Deus, como eu de Cristo. Mas ele ora porque ele quer ser beneficiado. Então, quando ele ora, não é, ele vai perceber em algum momento que nada acontece a partir daí. E então ele vai pular para um outro arraial, ele vai procurar um outro tipo de religião. Talvez uma outra comunidade, uma comunidade que tenha mais ênfase nessas coisas, ou então um outro tipo de religião, literalmente falando. Ele vai pulando de galho em galho, de religião em religião, sempre procurando o favor do divino. Essa é a atitude de pessoas que não têm uma ligação direta com Deus por meio de Cristo. Elas não têm fé. Elas apenas querem ser beneficiadas. E não é isso que Cristo está nos ensinando quando nos ordena a orar a Deus. Não é o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Eu sei que isso é normal.
termos um certo desespero quando passamos por alguma aflição. Mas esse desespero que nos leva a clamar a Deus, né, pedindo ao Senhor misericórdia, não nos deve fazer esquecer, não é? Que Deus é o nosso Deus. É o Deus que se revelou como nosso Senhor. Não é simplesmente um ser transcendente, um ser superior, não é impessoal, que não se importa com alguém, mas é um Deus amoroso. A primeira impressão, então, que Cristo quer passar para os seus discípulos, para nós hoje, quando diz o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, é que devemos reconhecer a verdade por detrás de tudo que nós vemos. A verdade que organiza, não é, e mantém o universo. Quando nós pensamos de maneira materialista, nós queremos ver apenas aquilo que é racional, que pode ser calculado, não é? Nós queremos ver, muitas vezes, aquilo que é simplesmente lógico, que nós podemos observar, testar. Às vezes damos uma de cientistas, né? Queremos sermos muito questionadores e sermos muito materialistas de fato. Isso é uma maneira errada. Cristo quer nos dar uma impressão muito mais profunda, que explica, que dá razão a tudo que nós vemos. E esse é um tipo de reflexão que muitas pessoas não fazem. Sabe? Às vezes nós até conseguimos fazer reflexões sobre aquilo que é mais óbvio. Por exemplo, quando nós pensamos em algo espiritual, já de maneira errada, separando a vida espiritual da física, como se fossem coisas diferentes, nós conseguimos olhar para o ambiente da igreja e entender, Deus está aqui, Deus está nos abençoando. Coisas nesse sentido. Mas quando olhamos para aquilo que é ordinário, que é comum, trabalho, não é? Estudo, faculdade, educação de filhos, relacionamentos, escola, diversão, entretenimento, tudo isso aí, às vezes, nós somos tentados, pela cultura vigente, a olhar para isso como se fosse algo impessoal, algo que Deus não estivesse envolvido. Isso é um pensamento bastante estranho. Cristo, quando ensina a orar, Ele não ensina apenas a orar por aquilo que nós entendemos como obviamente espiritual, porque está no céu, não é? O governo de Deus, como é no céu, deve ser aqui na terra, que Ele seja santificado, que Ele nos conceda conhecê-lo corretamente. Ele não trata somente disso, mas Ele mostra que na sua oração, não é? Tanto devemos reconhecer que Deus é aquele que supre a nossa alma, a nossa vida espiritual, como também aquele que supre a nossa vida física. Então, o universo criado, o mundo criado, tudo aquilo que é físico, que nós podemos até medir, calcular, é governado por Deus. Depende dele. Essa é a verdade por detrás de tudo. Absolutamente tudo. E é isso que Cristo quer ensinar aos seus discípulos. Então, quando nós pensamos em toda a complexidade da vida, não é? Cristo nos ensina que essa complexidade tem uma razão, tem uma causa, tem um propósito, tem um objetivo. Tem um Criador, tem um ser inteligente, todo-poderoso, que determinou tudo isso e deu sentido a tudo isso. Por isso olhamos para tudo e vemos coerência. E vemos que as coisas funcionam, que elas têm um fim definido. Que quando você olha, você percebe. Você vê o desenho da vida, você vê como as coisas se encaixam. Como uma coisa coopera com a outra. O ciclo sem fim da música do desenho Rei Leão, não é? Como é uma música muito bonita, mas não trata ali de Deus. Aquela música do Rei Leão, embora seja uma música muito bonita, né, marcante até para quem assistiu quando era pequeno, aquela música ali ela não trata de Deus. Ela fala desse ciclo sem fim como algo impessoal, como um motor que tem sentido, mas que não tem um Deus por detrás, que na verdade é o que mantém tudo isso funcionando. É apenas a lógica de perceber que os animais se alimentam de uns e de outros, que existem predadores, existem as presas, não é? Existe uma ordem natural na criação, porém, olhar para isso como sendo algo apenas natural e impessoal é uma maneira ateísta de olhar para a vida. Por isso, Cristo, quando ensina a oração, não é? Ele fala de coisas terrenas, de coisas simples, de necessidades básicas que nós temos. A razão, então, de pedir a Deus o pão nosso de cada dia, irmãos, é para reconhecer que tudo, absolutamente tudo vem dele. E que nada, para dar ênfase, absolutamente nada acontece sem a sua vontade soberana. Deus é um rei soberano e poderoso e nada acontece sem o seu governo, sem a sua vontade, sem o seu domínio, fora do seu domínio. Isso não existe. Não existe um centímetro, não é? Não existe absolutamente nada, uma partícula no universo que não pertença a Deus, que não esteja seguindo o curso que Ele determinou. Que por mais que para nós seja algo torto,
não é? Que por mais que para nós não tenha muito sentido, quando nós investigamos com a nossa capacidade, tudo está andando de acordo com a vontade dele. E no fim, o seu propósito eterno de ser glorificado por nós, criaturas, será cumprido. Não é? Sem faltar nada, será cumprido. É a mesma convicção de que não haverá nenhum eleito que não será salvo. Mas que o número total, absoluto das pessoas que Deus amou na eternidade estarão lá glorificando a Ele diante do trono. Essa é uma certeza que nós precisamos guardar em nosso coração. Tudo, absolutamente tudo. O pão nosso, então, é uma referência, não é? A tudo que é material e a tudo que nós necessitamos. Quando Cristo fala isso, ele não está falando que Deus tem uma padaria, né? Eu até fiquei pensando, quando eu estava preparando o sermão, não é? Será que alguém poderia pensar, imaginar, ora, se Jesus está ensinando a pedir o pão nosso, será que ele está se referindo à padaria Bom Jesus ali embaixo? A questão aqui é que o pão nosso de cada dia nos dá hoje não refere-se apenas à comida, não é? À bebida, à roupa. Cristo está usando um exemplo básico daquilo que era bastante natural e necessário para a vida humana, não é? Para nos ensinar que absolutamente tudo o que tem a ver, irmãos, com aquilo que é material, que é físico, não só o que nós colocamos em nossa mesa, o que nós vestimos, o que nós usamos, mas até mesmo os meios para isso. Então, quando Cristo fala, orem ao Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Ele está dizendo justamente isso, que nós precisamos reconhecer que tudo vem dEle, e, portanto, vamos pedir ao Senhor que Ele nos sustente a vida, reconhecendo que emprego vem do Senhor. Tem gente que pensa bem assim, ser um pastor é viver pela fé. Viver pela fé. E às vezes pensa que a sua maneira de trabalho não é viver pela fé. Se você não vive pela fé, você não é crente. Já começa por aí. Tudo o que nós fazemos é dom de Deus. É uma bênção do Senhor para nós. Da mesma maneira como o Senhor me deu o ofício, o dom para o pastoreio, Ele também vocacionou vocês para um monte de coisas. E vocês estão exercendo isso, agora, de acordo com a vontade de Deus. Então, tudo, todas as condições, tudo aquilo que é necessário, é Ele quem cria e providencia. É sobre isso que a oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não é? Trata. Então, aquilo que é mais ordinário. E é por isso que muitas pessoas não dão crédito a comunidades simples e tradicionais. Sabe por quê? Porque nós não gostamos de show. Nós somos muito tentados, né, aquilo que explode, os fogos, né, aquilo que mais brilha, que mais ilumina, que chama mais a atenção dos nossos olhos. Nós gostamos de coisas que são atrativas visualmente falando. E então, quanto mais show, quanto mais apresentações, mais as pessoas querem, mais elas gostam. E às vezes as pessoas entendem que Deus é assim. Então dá a impressão, não é, que a vida cristã todo dia você vai atravessar um mar vermelho, não é? Todo dia alguém vai ser curado, todo dia vai cair pão do céu, corvos vão chegar e trazer carne para você, todo dia você vai ferir, não é, uma rocha e vai sair água, você vai jogar uma árvore num rio amargo e esse rio vai ficar de águas doces. Percebe? Um tipo de pensamento comum, essas pessoas que eu acho que elas não precisam de médicos, de psicólogos, não precisam de nada, né? De nada, absolutamente nada. As pessoas muitas vezes entendem Deus assim. Entendem que a Escritura ensina isso, a Escritura não ensina isso. Se você for pegar a porcentagem de ação milagrosa de Deus na Escritura, é mínima. É em um momento ou outro. A maior parte da história do povo de Deus é naquilo que é mais simples, que é mais comum. São pessoas batalhando por terras que Deus deu. São pessoas aplicando leis. São ordenanças para pais educarem seus filhos. São ordenanças para a compreensão do que é o casamento. São obrigações, são deveres. É trabalho duro. Percebe? É a organização do povo. É plantar, é colher, é trabalhar duro para isso. É construir, é reconstruir o que foi quebrado. É isso que é maioria na Escritura. Deus age, irmãos, de uma maneira tão simples, mas tão simples, que pessoas que querem aquilo que é tão grandioso e que é muito vistoso, ao olhar para a Escritura e perceber a simplicidade do Evangelho, se frustram. Poxa, eu fui para a igreja, uma igreja reformada,
E, nossa, o pastor prega, explica, ensina. Rapaz, não tem uma hora da cura milagrosa, não. Não tem uma coisa... Não tem como marcar uma agenda, pastor, tipo, toda sexta-feira, aí já tem a do descarrego ali do pessoal lá embaixo, né, do descarrego, marca a segunda-feira do milagre. Aí terça-feira do milagre é reformado, né? Vamos fazer esse tipo de agenda para que isso, sei lá, atraia mais, a gente tenha mais contato com o divino. Não, o contato com o divino é a nossa vida comum. Deus está presente em todos os momentos de nossas vidas. E tudo então vem dele. É isso que ele está ensinando quando ele fala: orem pedindo o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então, desde aquilo que é mais complexo no universo. Eu digo, o universo, aquilo que nós vemos e mal compreendemos, conhecemos pouco. Até mesmo aquilo que nós nem vemos, nem compreendemos, muitas vezes, que é o mundo espiritual. Tudo isso aí foi criado por ele e é governado e mantido por ele. Essa é a grande questão da vida. Não é? E isso tem que envolver o nosso ser para temor e para aprendermos a louvar a Deus como ele deve ser adorado, honrado. Tudo depende da providência de Deus. Deus, de maneira simples, então, irmãos, está mostrando a grandeza do Evangelho, mostrando que é na simplicidade, não naquilo que o homem quer. Os judeus pediram sinais a Jesus Cristo. E o que ele disse para eles? Nenhum sinal será dado a vocês. Os gregos queriam sabedoria, eles queriam conhecer coisas profundas, eles eram filósofos, eles foram até ouvir Jesus e pediram para os discípulos: olha, nós queremos falar com seu mestre, porque ouvimos da sua grande sabedoria, não é? Talvez eles tivessem ouvido de como Jesus calou a boca dos fariseus, dos escribas, dos líderes judeus, que eram tidos como os intelectuais daquele período, os conhecedores da lei. E Jesus os calou. Com palavras simples, ele deixou aqueles homens completamente mudos, sem ação. Até mesmo na hora de condenar uma mulher, com palavras simples, ele calou e fez com que todas as pedras caíssem ao chão. E então os gregos e os próprios judeus queriam algo a mais. Nós não queremos olhar para um homem tão simples e achar que o Senhor é tudo. Na verdade, ver um homem simples assim não atrai muito. Nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Já dizia o profeta Isaías, já disse o profeta Isaías. Então, o desejo das pessoas ali era ver algo além, algo mais chamativo, enquanto nós aprendemos que aquilo que é mais simples, não é mantido pelo Senhor. E aí, pensando no Salmo 104, que nós já lemos, sobre esses detalhes da criação, pensemos no que Cristo ensina aos seus discípulos. Em Mateus 6, a partir do 26, nós temos bem assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Quem é que dá valor, né? Eu sei que tem um monte de gente aí que fica caçando passarinho para botar em gaiola. Eu estou dizendo assim, no sentido geral. Quem é que vai estar ligando muito para a vida de uma ave? Né? A não ser aqueles que são adoradores da natureza, né? São panteístas. Os panteístas modernos, que são aquelas pessoas que amam o que é verde, né? Que amam a natureza a tal ponto de colocar a demais criação acima do próprio ser humano. Isso é vergonhoso, né? E dá tristeza, porque o homem está cada vez mais descendo, né? Cada vez piorando. Nós temos que amar a criação, mas há uma diferença muito grande de nós para o resto que foi criado. Né? Cristo veio ser um de nós. E isso nos coloca em um patamar muito mais elevado. Fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Mas, veja, uma ave que não é uma preocupação essencial na vida do ser humano, que a não ser que você seja um estudioso, não é? Dessa vida animal, isso não importa muito para você. Cristo está dizendo, essas aves que comem todo dia, que alcançam o seu alimento, ele não trata isso como algo impessoal, como um mecanismo, como um motor que vive sozinho. Ele trata justamente como o cuidado de Deus. Elas não trabalham, elas não ceifam, elas não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Veja o cuidado do Senhor. Ele continua dizendo bem assim, ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Então, mostrando o cuidado de Deus em detalhes com a criação, ele está falando para os discípulos. Não é? Vocês que pensam sobre isso, que às vezes duvidam, que ficam ansiosos, vocês conseguem fazer alguma coisa com a preocupação de vocês? Nada. Não muda nada a ansiedade de vocês.
Não vai alterar nada e não vai fazer vocês alcançarem o que vocês precisam. E ele continua, verso 28. E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? E aí ele vai dizer, olhai para os lírios do campo, como crescem, nem trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Mateus 6, 26 ao 30. Vejam o detalhe que Cristo aqui, ele ensina aos seus discípulos. Até mesmo as plantas, né? Se já não há tanto valor, então, e preocupação em raciocinar algumas questões sobre a vida das aves, quando falamos de plantas é menor ainda, porque é uma vida um pouco menos complexa. E então não vamos ficar pensando muito sobre uma flor, sobre um lírio, sobre uma planta, sobre uma árvore. Pois é, até mesmo isso Cristo não trata de maneira impessoal, mas ele diz, vosso Pai Celeste é quem garante a beleza dos lírios que vocês admiram. É o vosso Pai Celeste que mantém essas coisas. Não é algo automático. É o cuidado de Deus, é a sua providência. Por isso que nós lemos do Salmo 104, o texto da pregação, verso 27. Todos esperam de ti que lhes dês o sustento a seu tempo. Mesmo que as pessoas não tenham consciência disso, não é? Mas o ponto é, se Deus não dá, ninguém tem. E essa é uma revelação que ele dá ao seu povo. Todos esperam de ti que lhes dês o sustento a seu tempo. E ele fala, no verso 28, tu lhe dás e eles recolhem. Isso é muito profundo, irmãos. Por que podemos colher? Porque o Senhor nos deu o que colher. Nós queremos olhar para a força de nosso braço, queremos olhar para a instrumentalidade das nossas ferramentas, os meios que nós empregamos para isso, o desenvolvimento, não é? Da agricultura. Mas Cristo está dizendo, por meio da sua palavra, nós temos o que colher, porque Deus nos dá. Isso de fato é importante demais para nossas vidas. É para nos levar ao reconhecimento de que Ele é quem mantém tudo. E é o que ele diz agora, que pode nos causar terror, se o homem sabe disso, né? Verso 29. Esconde o rosto e ficam perturbados. Porque é como se Deus fosse parar de agir, se Ele não fosse providenciar, como é que nós conseguiríamos nada? Percebe? Aquilo que é mais básico para fazermos o que fazemos depende dele. A existência, a vida, isso é básico, não é? E aí, aquilo que é mais básico, que é mais natural, que é o pressuposto, vem dele. Ele continua, se lhes tiras a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Palavras profundas, para mostrar até onde vai a soberania de Deus. Se nós nos importamos tanto com aves ou com plantas, não ficamos pensando muito no poder de Deus nessas coisas, somos tentados a ver o poder de Deus no mar se abrindo para o povo passar, ou a ver o poder de Deus com pessoas sendo curadas, cegos enxergando. Quanto mais olhar, pensar no oxigênio, pensar no ar que respiramos. Nós não passamos o dia preocupados com o ar, não é? Nós não passamos o dia preocupados com o oxigênio. Nos preocuparíamos se por acaso chegasse o fim do mês, acontecesse uma crise terrível em nosso país, de tal maneira que o nosso país fosse tomado, o governo fosse derrubado, acabasse a democracia, acabasse com tudo que existe de organização no país, não é? E fôssemos saqueados por um governo tirano, destruídos por um governo tirano, e não tivéssemos o que comer, ficaríamos o tempo todo preocupados com comida. Aquilo que nós sabemos que é tão essencial como o alimento, nos preocupa. Mas veja, nós não nos preocupamos com ar. Você não vai ver ninguém em países perseguidos, não é? Fazendo protestos porque o governo está tirando o seu ar. Ninguém pode fazer isso, no sentido geral, não é? De aplicação social. Mas o que o texto está dizendo é justamente isso. Se o Senhor tira o ar, o oxigênio, nós morremos e voltamos ao nosso pó. Até aquilo que é tão básico, não é? Vem do Senhor.
todo o nosso sustento vem do Senhor. Se nós não pensamos nisso, nós, de maneira desapercebida, caímos na falsa ideia de que o ar... Não, pelo menos o ar é uma coisa impessoal, pastor. É uma coisa que nós podemos estudar, né? Nós podemos estudar o oxigênio. Então é uma coisa impessoal. O que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com essas reações químicas, esses gases? O que Deus tem a ver com isso? Isso é algo impessoal. E essa é uma falsa ideia. Um cristão que não pensa, que respira, não porque o ar está aí automático, como se o mundo fosse uma bolsa cheia de vento, não é? Se a pessoa pensa desse jeito, está tratando a criação de Deus de uma maneira ateísta. Nós somos tentados a pensar assim. Mas o ponto é, o ar que respiramos, sem o qual nós não vivemos, foi criado por Ele e é mantido por Ele. É Ele quem nos dá o fôlego, é Ele quem nos dá o oxigênio. E é sobre essa reflexão que o Senhor nos leva, não é? Nós precisamos guardar isso em nosso coração e não sermos como as pessoas que, mesmo quando cristãs, acabam dando crédito à coisa mais estúpida que nós temos em nosso planeta, é nosso mundo, não é? Acreditar que o caos é a razão, acreditar que o acaso é a razão e dar crédito a, por exemplo, a teoria da evolução. Isso é patético. É vestido de uma inteligência, de uma intelectualidade invejável, mas é uma coisa pobre, vergonhosa. É fruto de mentes que não sabem absolutamente de nada. E nós entregamos a nossa vida na mão dessas pessoas. Algum sem noção, então, pode dizer, sendo cristão, ou pensar no seu coração, uau, quando começa a estudar o oxigênio, como é que funcionam as coisas? A necessidade do oxigênio, a necessidade dos gases que nós temos aqui em nossa atmosfera, tudo o que é necessário para a vida, nós começamos a, de repente, olhar para isso e alguém sem noção, alguém tolo assim, um louco diante do Senhor, pode pensar em seu coração, esse é o mistério do caos, não é? Sem oxigênio nós não viveríamos. Esse é o acidente mais maravilhoso da história, não é? O caos nos deu a vida. Veja a loucura que isso representa. Enquanto o nosso Senhor está dizendo, se o Senhor esconde o rosto de nós, ficamos perturbados. Se Ele, porque Ele é o dono disso e o controlador dessas coisas, nos tira o oxigênio, nós morremos. Vem dEle. Por isso é que Ele está nos ensinando, peçam ao Senhor que Ele dê o sustento, porque o sustento vem dEle. Vem dEle. Se nós temos um emprego, irmãos, se nós temos um trabalho, foi o Senhor que providenciou. Nós não podemos nos iludir porque nos vemos fazendo. É esse que é o mal do homem, e isso é o que é o fruto do ateísmo. Nós nos vemos fazendo, então somos nós e só nós e acabou. Sim, nós estamos fazendo, mas há uma razão última para isso, que é o Senhor operando a sua misericórdia, operando a sua providência. Se nós não pensarmos nisso em profundidade como Cristo nos chama a pensar, agiremos como ateus em nossa vida, mesmo dizendo que somos cristãos. Portanto, Deus, irmãos, é o porquê das coisas. Deus é o como tudo funciona. E Deus é o para quê. Tudo tem a ver com Ele. Tudo está ligado a Ele. Cristo também quer nos ensinar que Deus, depois de entendermos tudo isso acerca da soberania, Ele quer o nosso bem. E aí começa a parte do nosso consolo. Porque pensar sobre o cuidado específico de Deus, em que desde o animal maior, ou as estrelas, ou o grande universo, ao mundo que nós vivemos aqui, até mesmo uma formiga ou um átomo, tudo vem dele. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele mantém todas as coisas. Tudo, absolutamente tudo. O poder dele está em toda a sua criação. Tudo vive pelo poder dele. As coisas não funcionam com uma bateria. Percebe? Não é como a nossa
as nossas invenções, os nossos robozinhos, os nossos brinquedos eletrônicos, as coisas que nós mantemos, tudo isso aí, nós criamos baterias, nós inventamos baterias para manipular uma energia que nem nossa é. O que mantém a nossa vida é o poder de Deus, é o Senhor. E é isso que Cristo nos ensina, não é? Ao determinar que nós devemos orar dessa forma. É reconhecer que Deus é que governa tudo, mantém tudo. Essa é a verdade que o Senhor quer imprimir no coração de seus discípulos, que Deus, Ele quer o nosso bem, não é? Qual a razão disso então? O que isso significa? Deus querer o nosso bem? O versículo 3, capítulo 3, versos 26 e 27 de Gálatas, nós aprendemos bem assim, irmãos. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Essa é a palavra do Senhor para nós. Como olhar para um Deus tão poderoso e soberano e não ficar apavorado, não é? E até odiá-lo como pessoas fazem, não é? O princípio do ateísmo é isso. Como é que pode existir um Deus que é todo poderoso e bom e o mal existir no mundo? É o princípio da irresponsabilidade. Eu não consigo olhar para um Deus que é bom, que é todo poderoso, que pode todas as coisas e o mal existir no mundo. O ser humano não quer assumir as suas culpas. Mas pensar em Deus assim, para muitas pessoas é um terror. Cristo nos ensina que Deus é bom, então saber que Ele é soberano é um consolo para os seus filhos, para aqueles que temem ao Senhor. Saber que o Deus Todo-Poderoso está do lado do seu povo, isso é um consolo incomparável que nós temos. Eu não tenho aqui alguém no mundo que é grande por mim. Alguém poderia se sentir até lá em cima, né? Se de repente alguém de muita autoridade na cidade fosse por essa pessoa. De repente o indivíduo ele tem um certo tipo de proteção e segurança porque o prefeito da cidade ama essa pessoa e gosta muito daquela pessoa. Então, não se preocupe não, eu sou amigo do prefeito, ele vai cuidar de mim. Vamos subir um pouquinho mais, eu sou amigo de deputados, de senadores, não, eu sou amigo do presidente. Eu estou tranquilo, cara, não vai faltar emprego, né? Não vai faltar nada, basta eu dar um telefonema. A assessoria dele vai me atender, porque ele já sabe até quem eu sou, eles conhecem a minha voz, eles sabem que eu sou amigão do cara, pô. Sabe? Nós temos afinidade. Nossa, eu sou amigo do presidente. Tem gente que se garante com isso. O que Cristo está nos ensinando é que o Deus Todo-Poderoso, aquele que dá autoridade ao presidente, o Senhor que governa céus e terra, aquele que nós vemos do Salmo 104, que colocou limite nas águas para que não cubram a face da terra, esse mesmo Deus está dizendo, eu sou por vocês. Ele quer o nosso bem. E por que Ele quer o nosso bem? Porque nós somos seus filhos. Esse é o privilégio que nós temos, essa é uma verdade consoladora para nossas vidas. Tal como uma criança, não é, que tem pouco conhecimento, que olha para o seu pai, não é? Eu estou usando a figura mais estrutural de família, olha para o seu pai como o grande provedor do seu lar, porque vê o pai trabalhando, ou vê a mãe trabalhando e ajudando, vê os seus pais se desempenhando para manter a casa, para garantir um lar, para garantir algum conforto, para garantir comida, roupas, não é? Até lazer. Ele olha para os seus pais e às vezes os seus pais têm até condições de dar alguma coisa que ele pede. E quando isso acontece, ele vai perceber, olha, meu pai me mantém tudo que eu tenho vem do meu pai. Cristo quer que nós venhamos ter a mesma expectativa quando nós oramos ao Senhor Deus. Ele quer que nós tenhamos justamente esse sentimento em nosso coração. Nós não estamos orando a um ser que não se importa com a nossa vida. Estamos orando àquele que por meio de Cristo se fez o nosso Pai. A expectativa nossa deve ser exatamente essa. Quando um filho pede comida ao pai porque está com fome, o seu pai ou sua mãe não vão negar isso ao seu filho. Da mesma forma que isso quer que nós vamos olhar para o Senhor. E é o que ele diz em Mateus 7,11. Olha o princípio estabelecido. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem, aos que las pedirem, aliás. Mateus 7, verso 11. Olha a grande comparação. Se nós que somos pecadores,
que temos uma inclinação natural por nossa natureza pecaminosa para sermos egoístas. Se nós que somos assim, pensamos tanto em nosso prazer pessoal, conseguimos olhar para as pessoas que nós amamos, para os nossos filhos, e dar o melhor que nós podemos para eles, e desejar o melhor para eles, Ele vai dizer, quanto mais o vosso Pai Celeste. Se nós com nossas limitações queremos o bem para os nossos, que bem não quer, que bem não deseja, e não providencia o Deus que nos ama, o Deus perfeito que com amor perfeito nos ama. Isso é um ensinamento profundíssimo do Senhor para nossas vidas. Por isso, nós somos incentivados a buscar ao Senhor Deus de todo o coração. A não perdermos tempos com reclamações, com murmurações. A não agirmos com raiva quando as coisas não andam do jeito que nós queremos. A não ficarmos desesperados e nos entregarmos de uma vez por todas à depressão, à ansiedade e a ficarmos completamente perplexos no mundo. Nós temos essa opção e nós somos frágeis ao ponto de cairmos nessas coisas. Mas Cristo está dizendo, nós temos um Pai. Vocês têm um Pai. E esse Pai ama vocês. Vocês podem orar sinceramente a esse Pai que Ele alimente a sua vida. E você pode ter a convicção, porque a oração é feita por fé, a convicção de que de fato esse Pai faz isso por você. Você está de pé por causa disso, não é por outra razão. É por isso que você está de pé. Tudo de ruim poderia ter acontecido com você. Tudo de pior neste mundo. E mesmo quando pessoas passam por situações difíceis, Cristo nos dá exemplos na humanidade de pessoas que passam e passaram por situações terríveis, de perder coisas valorosas, e que continuam batalhando. Continuam batalhando. Ele quer nos ensinar, irmãos, que o nosso Deus é um Pai grandioso, todo-poderoso e que nos ama, de todo o coração nos ama. É por isso que nos amou na eternidade, não só com um amor de discurso, mas desde o momento em que Ele criou, Ele começou a providenciar tudo para chegarmos até aqui. Não houve um dia sequer, que faltou maná e carne, nem água no deserto. Nós chegaremos até lá, não porque somos bons, mas porque o nosso Pai nos guia nesse deserto. Cuida de cada um de nós. Essa é a grande consolação que nós temos e a certeza desse cuidado filial nós já temos. Nós lemos em Romanos 8, verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa é uma certeza que Ele mesmo nos dá para que nós venhamos orar a Ele, clamando a Ele como um Pai. Não é? Em Gálatas 4, versos 6 e 7, nós lemos bem assim, e porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Assim que já não sois mais servos, mas filhos. E se sois filhos, sois também herdeiros de Deus por Cristo Jesus. Essa é a consciência que nós temos. Essa é a bênção que Cristo nos revela, que nos dá. Apresentemos então a nossa vida, irmãos, diante do nosso Pai Celeste, com fidelidade, reconhecendo e confiando que Ele quer o nosso bem. É por isso que nos é prometido de maneira antecipada. Veja, Deus revela para nós o futuro. Ele não nos revela o que vai acontecer daqui a 10 minutos ou amanhã. Ele fala disso, cuida Deus. Mas veja, Ele nos revela o fim de todas as coisas. E o que Ele diz é, o fim será glorioso. Não pode ser comparado com o que vocês vivem hoje. Essa é a garantia que o Pai Celeste nos dá. Por isso temos as palavras consoladoras de Jeremias 29, verso 11 e 13. E devemos agarrar essas verdades. Quando ele diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis,
e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Esse é o incentivo da Escritura para nós. É o incentivo do nosso Deus para nós. Por fim, aprendemos do Senhor Jesus Cristo que esse privilégio só é verdade porque Ele conquistou isso para nós. A razão de podermos chamar Deus de Pai, de podermos ter essa segurança filial nele, é porque por meio de Cristo nós somos feitos filhos. E somente por meio dele, pela verdadeira fé em Jesus Cristo, que nós temos a segurança. Se você pode chamar Deus de Pai com fé de verdade, se você crê em Jesus Cristo e de fato o Espírito Santo testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus, você pode desfrutar dessa bênção maravilhosa. Você pode descansar nos braços do Pai pela fé, sabendo que Ele cuida de você. Que Ele não só disse, mas Ele está fazendo. E a prova é a sua vida, você está sendo mantido. É assim que Deus está agindo. Tudo porque Cristo, o nosso Senhor, o próprio Filho, nos fez filhos, como nós aprendemos em João, capítulo 1, verso 12 e 13. A todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nosso irmão Jesus Cristo, então. Aquele que se fez nosso irmão e que diz que não se envergonha de nos chamar irmãos dele. É que nos ensina sobre essa esperança de filiação e de cuidado. Por isso, irmãos, nós podemos concluir que mesmo que estejamos em momentos de verdadeira aflição, que são reais e são doloridos mesmo, que nos fazem chorar, mesmo que estejamos em momentos de confusão, porque, veja, Deus não é Deus de confusão, mas nós somos tão fracos na nossa natureza que muitas vezes ficamos confusos. Não há um aqui que possa dizer a minha fé é perfeita, porque não é. Nós estamos aqui firmes, graças a Deus, mas se por acaso coisas ruins vierem a acontecer, que nós não encontramos algum sentido, alguma saída para isso, nós ficamos desesperados. E mesmo sabendo quem Deus é, nós cambaleamos. Tal como Pedro, que pôde andar, dar alguns passos na água e logo afundou. Nós somos assim, fracos mesmo. Portanto, a nossa segurança não está em nós mesmos. Não está na nossa fé que é inabalável, não. Está no Senhor. Está em Jesus Cristo. Está no cuidado paternal que o Senhor revela por meio dele. Nós vemos o Pai em Cristo, nós vemos a misericórdia de Deus em Cristo. E é esse o consolo de nossa alma. Ele morreu e derramou o seu sangue para isso, para nos garantir que nós somos, pela fé, filhos do Deus Altíssimo. Filhos daquele que é o Deus Todo-Poderoso. E então, para concluir, nós podemos ler, e guarde essas palavras no coração de vocês, como as palavras de um pai amoroso aos seus filhos. Como um reconhecimento de quem Deus é e do seu cuidado com as nossas vidas. O Salmo 145, verso 13 ao 21, nós lemos bem assim: O teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura por todas as gerações. O Senhor sustém a todos os que estão a cair e levanta a todos os que estão abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes o desejo de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumpre o desejo dos que o temem. Ouve o seu clamor e o salva. O Senhor preserva todos os que o amam, mas a todos os ímpios ele os destrói. Publique a minha boca o louvor do Senhor e bendiga toda a carne o seu santo nome, para todo sempre. São essas as palavras de consolo e de segurança que temos do nosso Senhor por causa de Jesus Cristo. Amém.